E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Professor PC. Aqui, né, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Sociologia. Né? Aqui no canal nós temos uma programação de apresentar para vocês o programa de Filosofia e Sociologia do Ensino Médio, né, inteirinho, aula a aula, né, para a gente tentar discutir cada assunto que tem nesse programa, para te ajudar, você aí que está no percurso do ensino médio, você aí que está se preparando para o vestibular, para o Enem, ou você que tem interesse de ficar aí, tá nas suas horas vagas, quer aprofundar um pouquinho, quer conhecer um pouco mais de ciências humanas, não é? Você assiste às aulas, eu tento ser o mais claro possível, para que você consiga captar, né, entender, se aprofundar um pouquinho no assunto, mesmo que seja de uma forma simples e introdutória, né? O objetivo aqui não é aprofundar, fazer nada de muito acadêmico, não. Tudo é muito simples, tá? Então, eu te agradeço por estar aqui nesse vídeo, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje a gente vai, né, para a nossa aula de Sociologia, a nossa terceira aula do programa, do curso, né? A gente já teve uma pequena apresentação sobre o que seriam as ciências sociais, né? Nas duas primeiras aulas, e agora nós vamos ter uma discussão sobre a metodologia e a pesquisa em ciências sociais. Não é? Porque, quando nós falamos de ciência, nós estamos falando de algo bem mais abrangente, porque as ciências, galera, elas estão divididas. Existem as chamadas ciências naturais ou empíricas, tem as ciências humanas, não é assim? Essa divisão, ela precisa ser compreendida, porque não é a mesma forma de proceder a investigação sobre o fenômeno na biologia e na história. É diferente. A gente precisa entender um pouquinho como é que funciona, e principalmente aqui no caso da sociologia, né, nas ciências chamadas ciências sociais. Ok? Então, galera, vamos nessa, sem mais delongas, e vamos aprender. Vamos estudar! Bom, pessoal, é o seguinte, antes de qualquer coisa, sempre ao início de uma aula, a gente vai precisar contextualizar o nosso universo de estudo, de aprendizagem, beleza? Então, o que nós faremos aqui? Primeiro, vamos contextualizar essa história da pesquisa social, da metodologia em ciências humanas. Primeiro de tudo, enquanto ciência, as chamadas ciências humanas e ciências sociais possuem um método próprio de investigação dos fenômenos que se dispõe a estudar. Ou seja, as ciências sociais, elas são ciência, mas elas têm uma especificidade, ou seja, um modo particular e próprio de investigar os seus fenômenos. Tranquilo? Não é a mesma coisa você investigar a respeito de uma microbiologia, né, de você estudar um átomo, você estudar uma bactéria, você estudar determinado organismo vivo lá na biologia, os procedimentos, os métodos, as pesquisas, os experimentos, eles serão totalmente diferentes do que, por exemplo, se você estiver a fim de investigar causas como aumento de violência, como, enfim, problemas sociais, né? Desemprego, desigualdades sociais, relações de trabalho, certo? Alguns tabus culturais, enfim, determinados assuntos das ciências sociais, eles não podem ser estudados nem analisados de acordo com as mesmas metodologias das outras ciências. Então, o que a gente vai ver aqui hoje são essas formas particulares das ciências sociais procederem em suas investigações. Tranquilo? Outra coisa que é preciso que a gente entenda aqui é o seguinte, que essas metodologias e conceitos, elas apresentam características diferentes dos métodos das ciências empíricas ou ciências da natureza, conforme acabo de dizer. E também é preciso levar isso aqui para o contexto do ensino médio, é claro. Nós não esgotaremos o assunto sobre metodologias de pesquisa em ciências humanas ou ciências sociais. De forma alguma. Aqui é uma introdução para esse universo, certo? E como é voltado para uma questão mais introdutória, ou seja, nós estamos falando aqui a nível de ensino médio, é preciso você ter em mente logo o que você vai... Qual que é o objetivo disso aqui? Para que isso vai servir na prática, certo? Qual que é a orientação desta aula e desse assunto, né? Ou seja, no contexto do ensino médio, ao estudar os métodos das ciências sociais,
pode-se compreender melhor como essas ciências explicam os fenômenos e como podem contribuir positivamente para a transformação social e a solução dos problemas sociais. Olha só, galera, estudar sociologia e qualquer outra que seja as ciências sociais, não é apenas uma questão de pura erudição, ou seja, de quantos livros eu li, de quão erudito eu sou. Na verdade, você, cidadão comum, que não tem nenhuma relação com o mundo acadêmico, você precisa ter um mínimo de noção sobre as ciências sociais, porque são elas as únicas ferramentas confiáveis, certo, para te ajudar na hora que tu fazer leitura sobre o mundo ao teu redor. Hoje nós vivemos a síndrome da desinformação. Nós temos notícias, verdades sendo criadas assim do nada. Nós temos uma confusão sobre o que é certo e o que é errado, do ponto de vista da informação, da interpretação de fenômenos, que está aí justamente por conta do excesso de informação que nós temos. Não é assim? Se nós não tivermos um mínimo de conhecimento científico, de introdução a esse horizonte da ciência sociológica, para que a gente possa analisar fenômenos, nós corremos o sério risco de comprometer a nossa vida. Por exemplo, esse ano nós teremos eleições. E as eleições, elas pedem que você tenha um olhar muito crítico sobre a realidade. Que você interprete bem as mensagens de cada candidato, as críticas que se fazem a esses determinados candidatos. Que você passe a ter uma certa noção do que é separar os fatos da opinião, que você aprenda a se separar, se distanciar dos seus próprios preconceitos. O mundo não é como você quer que ele seja. Às vezes os fatos te trazem revelações contrárias àquilo que você pensa. É preciso ter uma abertura muito grande, uma curiosidade muito grande para poder aceitar o novo e investigar o novo, quebrar preconceitos, superar barreiras, enfim. A pesquisa em ciências sociais ela vai te ajudar demais a isso. Você vai compreender melhor os problemas sociais que estão à tua volta. Você vai deixar de aceitar alternativas simplistas para resolver problemas, certo? Tem muitos dos senso comuns, memes que saem na internet, um vídeo curto com alguém gritando alto e com uma frase em cima. As pessoas hoje estão levando aquilo como seja verdade pronto. Se for alguém que está falando alguma coisa parecida com o que eu penso, é verdade, e os outros que se explodam. Esse tipo de desinformação ele é muito fruto, em primeiro lugar, da nossa imaturidade para lidar com toda essa tecnologia que vem avançando pelo mundo inteiro, todos os ambientes e momentos da vida hoje é tecnológico. Então a gente ainda não sabe muito bem como lidar com essas ferramentas, mas também existe o fator que nós culturalmente ainda somos um povo que não lê, que não estuda, que não se aprofunda. A gente é muito acomodado desse ponto. Inclusive esse é um dos objetivos dessas aulas serem lançadas. Não é? Que uma vez que eu tenho essa percepção, então eu estou pretendendo auxiliar o amigo ou a amiga que quer entrar nesse universo aí, beleza? Então esse é um dos grandes objetivos, porque galera, você vai desenvolver criticidade, objetividade e um espírito investigativo que, na verdade, pode ser considerado um elo comum entre as ciências sociais e a ciência de um modo geral, certo? Esse espírito crítico, objetividade, ou seja, você ir direto ao ponto, sem muitos arrodeios, você evitar os seus preconceitos na hora de estudar um determinado fenômeno, e esse espírito de investigar, de procurar saber como as coisas são, isso é muito importante para a tua vida como cidadão, certo? Então, vamos lá, uma vez que esse contexto foi feito, agora a gente vai para o seguinte. Primeiro é preciso você entender o que é uma pesquisa social. Galera, ciência não se faz com achismo, não se faz com eu penso assim porque eu vi aquilo, assim, não. Ciência se faz com objeto de estudo, ciência se faz com fatos, ciência se faz com algo que seja mensurável. Então, no caso das ciências sociais, você precisa coletar esses dados, você precisa ir até o seu fenômeno, ou seja, a sociedade, aquele universo pequeno que você vai estudar da sociedade, e você precisa, portanto, a partir de um método, você conseguir obter esses conhecimentos. O primeiro passo vai ser essa pesquisa social, certo? Para falar de alguma coisa, o cientista social ele precisa de um objeto, ele precisa de informações coletadas de forma confiável. Então, olha só essa definição aqui simples de pesquisa social.
Processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Ou seja, não basta só que eu tenha um olhar atento sobre a realidade, eu preciso de ferramentas próprias, né, que me garantam o maior grau de objetividade na hora de coletar as informações lá daquela realidade social que eu preciso estudar. E eu queria aqui, de forma bem simples, falar com vocês sobre 3 tipos de pesquisa. A primeira é a pesquisa exploratória, certo? O que significa essa pesquisa exploratória? É aquele primeiro momento que você vai a campo explorar aquele universo, né, aquela determinada comunidade, aquele problema que você está querendo investigar, para que você tenha uma visão geral, confiável sobre aquilo ali, certo? Então, a pesquisa exploratória proporciona uma visão geral, ela coleta dados e fatos empiricamente dados, ou seja, fatos empiricamente dados é aquilo que de fato aconteceu lá, não é o que eu acho que acontece, certo? Eu fui lá, fui a campo, fiz a pesquisa, li, fotografei, apanhei questionários, eu fiz tudinho, explorei aquele ambiente, coletei esses dados, e isso vai me auxiliar na compreensão mais aprofundada do problema que eu quero estudar. Por exemplo, se eu quiser falar sobre a violência dentro de determinada cidade, bairro, ou mesmo estado, ou mesmo de um país, eu preciso primeiro ir lá e ver quantos números tem de assassinatos, quais são os números com criminalidade, se tem impunidade, se não tem, onde que tem mais, onde que tem menos, e coletar dados para que em cima desses dados eu consiga começar a formular as minhas hipóteses, tranquilo? Também na pesquisa social a gente vai ter um momento em que essas pesquisas elas serão descritivas. Por quê? Porque elas vão descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. São as pesquisas mais solicitadas pelas instituições. Muito bem, meu amigo. O que acontece? Uma pesquisa descritiva, ela visa descrever as características de determinado objeto que se estuda. Tranquilo. Por exemplo, uma coisa que você deve ver por aí, quando você fala uma pesquisa eleitoral, determinado partido político, determinado grupo político foi e encomendou uma pesquisa, o IBOP ou qualquer outro instituto, que foi lá, fez uma pesquisa para saber o índice de rejeição de determinado candidato político, o índice de aprovação, etc. e tal. Tudo isso aí, pessoal, é uma pesquisa descritiva. Ela coleta dados que ajudam a descrever, por exemplo, qual é a preferência do eleitorado para os candidatos que se apresentam no cenário. Certo? É uma pesquisa objetiva. O sujeito foi lá, perguntou à população dentro de um conjunto universo, foi em locais diferentes, etc, etc. Então, fez um panorama que é capaz, a partir daquela pesquisa, você é capaz de descrever qual que é o pensamento daquele grupo, daquele povo, daquela cidade, a respeito do problema que está estudado. No caso aqui do nosso exemplo, uma pesquisa de preferência de voto político. E essa pesquisa, ela tende a descrever vários cenários. Por exemplo, no caso de terem 4 candidaturas, quais seriam os mais bem votados? Se um se aliasse ao outro, o cenário mudaria. Se fulano não fosse mais candidato e apoiasse a outro, como ficaria? Ou seja, algumas variáveis que ajudam a descrever a realidade daquele fenômeno social. Perceba que esses dados eles ajudam demais as pessoas, o pesquisador, o cientista social, e mesmo você, cidadão comum, se quiser aprofundar, você entender melhor do que você está falando. Não são os achismos da internet. Isso é uma coisa que eu vou apelar muito. Galera, cuidado. Quando você vê uma postagem, as pessoas, sem critério nenhum, começam a esculhambar, difamar, falar um monte de coisa. Você precisa melhorar isso aí. Você precisa ser a diferença. Você precisa ser o cara que vai deixar de lado o ego, que vai deixar de lado a vontade de criticar e vai começar a olhar as coisas a partir de coisas concretas, fatos empiricamente dados, certo? E a pesquisa social, as ciências sociais vão te ajudar muito, eu te garanto. E nós ainda pegamos, portanto, mais um tipo de pesquisa aqui para ilustrar nosso estudo, que são as chamadas pesquisas explicativas. Elas ajudam a identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa mais aprofundada, que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.
Olha só, galera. Aqui tem um ponto. A gente viu as pesquisas exploratórias, que são aquelas que vão proporcionar uma visão geral sobre determinado fenômeno, não é assim? Por exemplo, vou falar aqui de um outro exemplo. Como que está o acesso dos alunos à educação na escola pública? Aí você vai lá, faz uma pesquisa, né? Você vai lá, coleta os dados, qual é o número de matrículas que o Estado tem por ano, não é? Dessas matrículas, quantos desses alunos estão na idade correta? Tudo você consegue coletar a partir das fontes, dos documentos das escolas e tudo mais. Número de matrículas, de abandono, papapá. Você faz tudo isso, você explorou. Depois você tem a pesquisa descritiva. Você começa a pegar questionários onde você vai cruzar dados. Você vai ver, olha, no interior tem muito mais gente abandonando nos segundos anos, que corresponde à idade de 17 anos e tal e tal. Por que isso acontece? Como é que isso é feito? Você começa a descrever aquele fenômeno. Depois, nas pesquisas explicativas, você vai cruzar esses dados, você vai dar uma olhada no que está acontecendo, para que você possa entender o porquê de determinadas coisas. Por exemplo, ainda sobre esse assunto do abandono escolar, do número de matrículas, o governo está lá olhando, o que vai acontecer? É possível perceber, a partir de números, que os adolescentes largam a escola no interior quando começa a surgir trabalho para eles. O trabalho acaba tendo que ser uma escolha. Muitas pesquisas já demonstraram esse tipo de situação. E aí, será que o trabalho é que é o motivador dos alunos abandonarem a escola com 16, 17 anos, ali no ensino médio? Porque eles preferem trabalhar do que estudar? Por quê? Porque aqui na realidade local dos interiores, as pessoas não têm aquela perspectiva de crescimento muito grande, porque o emprego, tanto faz se está estudando como não, o salário é o mesmo, enfim, são variáveis que eu posso estar falando agora, mas isso é achismo. Eu acho que é assim. Embora pareça que corresponda de fato à realidade, isso só vai se configurar como uma teoria válida, ou um fato, como explicação real daquilo que está acontecendo na sociedade, ou seja, como o porquê disso acontecer. Isso só vai acontecer quando eu tiver todas essas pesquisas em mãos, coletados os dados, cruzados os dados, para eu sair do eu acho e eu sair do está aqui. Empírico, fato, ocorreu, quer queira eu, quer não. Às vezes esses fatos vão colaborar com aquilo que eu estou pensando, mas às vezes eles não vão colaborar. De repente eu posso descobrir um outro fator que não tem nada a ver com o que eu estou pensando e que contribui para aquela realidade social. Por isso é importantíssimo que quando alguém te dê uma informação por aí, sobre um número, sobre um fato, você procure as fontes, de onde saiu, foi baseado em pesquisa de quê? Né? Qual foi o tipo de pesquisa utilizada? Enfim, é muito complexo. Então, você percebe de cara aqui nesse nosso primeiro momento que a pesquisa social ela oferece essa possibilidade de leitura da realidade, né? De coletar esses dados para que depois eu me aprofunde. Pelo cruzamento desses dados, eu vou começar a interpretar as razões pelas quais aqueles fenômenos acontecem, não é? E ainda para utilizar isso aí, nós vamos agora falar sobre um outro tipo de pesquisa social que além de ser dessa natureza de explorar, de descrever e de explicar, para esse percurso, agora, pessoal, nós veremos uma pequena diferença entre o que seria uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Por quê? Porque naqueles 3 momentos que eu falei, né, de você explicar, de você descrever e de você explorar, você precisa se utilizar de ferramentas de coleta de dados. E essas ferramentas são pesquisas que podem ser quantitativas e qualitativas. É uma forma metodológica de você ir até o seu objeto de estudo, fazer pesquisas, coletar os dados para que você possa, portanto, ter um universo para interpretar. O cientista social pode se debruçar sobre isso aí. Então, você vai entender muito melhor quando você souber diferenciar o que é pesquisa quantitativa e de pesquisa qualitativa, certo? As pesquisas quantitativas,
elas te trazem um tipo de informação e as qualitativas te trazem um outro tipo de informação. Isso fica melhor. Então, se você souber essa diferença, junto de tudo aquilo que a gente já discutiu até aqui, vai ser mais interessante para você conseguir interpretar determinado fato social. Bom, definição de pesquisa quantitativa. Dados quantitativos visam coletar fatos concretos, números. Dados quantitativos são estruturados e estatísticos. Eles formam a base para tirar conclusões gerais da sua pesquisa. Observem bem, uma pesquisa quantitativa precisa coletar fatos concretos, números. O país é violento ou não é violento? Vamos às ruas. Quantos crimes tem naquele país, por mês, por semana, por ano? Uma projeção de 2015 a 2020, houve um aumento percentual, não houve? Quantidade. Eu não posso divagar sobre o assunto em questão se eu não tiver dados quantitativos, organizados, estruturados, estatisticamente dados, para que eu possa ver o crescimento ou decrescimento de determinado problema. Eu preciso desses dados na minha mão. Eles são a parte, o ponto de partida para que então eu possa interpretar esses dados. Se eu não tiver isso, eu vou ficar no achismo, na opinião, e eu corro um sério risco de distorcer a realidade. Tranquilo? E vamos agora para uma definição do que é a pesquisa qualitativa. Os dados qualitativos, eles coletam informações que buscam descrever determinado fenômeno, usando impressões, opiniões e pontos de vista. Olha só que doideira. O dado qualitativo, ele também vai ser um dado coletado, certo? Vão haver coletas, questionários e tudo mais. Só que na pesquisa qualitativa, essa pesquisa ela é mais aberta a impressões do sujeito que está sendo pesquisado, certo? Por exemplo, se eu faço uma pesquisa, a maioria dos dados quantitativos, eles são sim ou não. Você topa ou você não topa, você concorda ou você não concorda. Os qualitativos, eles vão procurar sim, mas por quê? Certo? Por exemplo, quando você vai fazer a prova do Enem, você vai fazer um questionário socioeconômico. Naquele questionário, vão ter muitas perguntas de caráter quantitativo, certo? Para saber quantas pessoas tem em sua casa, né? Quanto foi o número de alunos inscritos no Enem desse ano, do ano passado, ali são coisas quantitativas. Mas o questionário socioeconômico, eles fazem questões que, embora se apresentem para você como questões objetivas, quantas TVs tem em tua casa? Né? Qual é a renda mínima entre tanto e tanto da tua casa? Quantas pessoas vivem contigo? Etc, etc. Aquelas perguntas, elas acabam, quando cruzadas, elas acabam revelando aspectos muito particulares, certo? Da vida, da realidade daqueles alunos, daquelas famílias que vivem naquele universo, certo? Qual é o perfil do aluno de escola pública, certo? O que ele tem em casa, o que ele não tem de acesso, isso ajuda a explicar muito mais coisas, certo? É um tipo de pesquisa, galera, onde você pode colocar as impressões subjetivas, as opiniões das pessoas sobre determinado assunto. Tranquilo? Uma coisa eu disse olha, temos 4 candidatos para pesquisa, em qual desses você votaria, em qual você jamais votaria, alguém você poderia votar em determinado cenário, você vai só marcando X. Mas qualitativamente eu posso chegar abaixo e dizer qual desses candidatos você não votaria e por quê. O que você espera de mudança para a cidade de Bela Cruz, por exemplo, para a cidade de Acaraú, para a cidade de Marco. Esse tipo de pesquisa ele já vai coletar uma impressão do sujeito que está sendo questionado. E essas impressões, quando somadas a um universo muito maior, elas ajudam a detalhar mais isso aí, certo? É uma pesquisa mais esmiuçada. E aí, embora menos estruturada, a pesquisa qualitativa busca se aprofundar em um tema para obter informações sobre as motivações, as ideias e as atitudes das pessoas. Dada a sua natureza mais interpretativa, ela dificulta a análise dos resultados. Olha só. O que eu estou falando aqui, moçada? Eu estou falando o seguinte, é exatamente pelo fato de que a pesquisa qualitativa ela vai nas impressões pessoais, ela vai no que as pessoas pensam, né? Você vai deixar a sua impressão, isso é uma opinião, não é ciência.
Um cientista social precisa lidar com esses dados de forma mais interpretativa. Se eu quero saber apenas o número de matrículas que existe no estado do Ceará nas escolas públicas no ano de 2019, existe um número factual. Eu não posso divagar sobre esse número. Foram X milhões de inscrições, X milhões de matrículas. E aí, milhares de matrículas. E aí, o que eu faço? Simplesmente eu tenho que conviver com aquele fato. Agora, quando eu for estudar uma pesquisa qualitativa sobre a quantidade de abandonos e por que os abandonos foram feitos, que eu vou entrar dentro de questões mais subjetivas, eu vou ter que interpretar aqueles dados, certo? Eu vou ter que analisar esses resultados de uma forma que nem sempre é segura. Por exemplo, na hora de interpretar um fenômeno, eu preciso abandonar de lado, eu, enquanto cientista social, eu preciso procurar ser objetivo, eu preciso afastar os meus próprios preconceitos sobre aquele determinado assunto. Eu tenho que deixar que os dados falem por si só. E isso é complexo e é muito complicado. A verdade, galera, é que uma discussão séria sobre qualquer que seja o assunto, ela demanda tempo, demanda objetividade, demanda paciência, diálogo, vontade de querer aprender, e isso é tudo que nosso mundo moderno não nos permite mais. A gente quer coisas prontas, a gente quer que máquinas que façam pela gente, a gente quer a cura para dor de cabeça numa pílula que cure rápido. E a verdade é que apenas o estudo, a leitura, a discussão, ela que vai fomentar que a gente entenda e interprete muito bem o mundo. A verdade é essa. Então, galera, entendam, os dados quantitativos, eles coletam números de forma objetivos, que são a base para a gente começar a discutir sobre a realidade ou um problema social. Os dados qualitativos, eles entram, além da coleta de dados, eles entram buscando impressões e opiniões, pontos de vista sobre determinado assunto. Isso acaba tornando a natureza da investigação muito mais interpretativa por parte do cientista social. E isso sim ainda é uma dificuldade da análise desses resultados. Por isso que em ciências humanas você vai encontrar muito pesquisador, muita linha de pesquisa que aborda um assunto a partir de determinado ponto de vista, e você vai ver outros cientistas sociais de escolas diferentes que vão contradizer aquele tipo de interpretação. Ou seja, o que você precisa de fato é ter um senso crítico muito grande para poder aprender a lidar com determinadas leituras da realidade e, a partir dessas leituras, você extrair aquilo que você considera o mais interessante, certo? Ou seja, à medida do possível, eu preciso ter um senso crítico, eu preciso, de fato, analisar os fenômenos com menos de parcialidade e de senso comum possível. Para encerrar, galera, a gente tem um exemplo prático, assim, para você pensar, que na verdade a gente viu durante a aula fazendo isso, mas olha só aqui dois exemplos práticos para você entender isso aqui. O primeiro deles é o seguinte: imagine que você é o dono de uma rede de lojas de material de pescaria e você pretende estabelecer novas unidades dessas lojas pelo Estado, só que aí você precisa estabelecer algum critério, né, para escolher das cidades que você pretende investir, certo? Imagina só, eu trabalho com a rede de lojas de pescaria. Eu quero expandir meu mercado, eu quero colocar novas unidades em outras cidades. Mas assim eu vou botar o dedo no mapa, onde parar eu vou investir? Não! Eu preciso fazer o quê? Eu preciso de ter dados, números, para que eu possa fazer a leitura dos melhores locais possíveis para que eu possa expandir minhas lojas de pescaria. Por exemplo, eu preciso saber se o mercado de determinada cidade ele é aquecido economicamente ao ponto de ter espaço para mim ter uma loja apenas de pescaria, que venda só anzol, ração, isca, enfim, eu tenho demanda naquela cidade, como é que eu vou saber disso? Eu vou olhar os números da economia daquela cidade, quantidade de habitantes, certo? Outros fatores como existe a presença de rios, lagoas, praias, ou seja, onde a galera pesca, existe uma cultura de pesca naquele lugar, certo? As pessoas têm essa pesca como subsistência, essa pesca é pesca esportiva, eu vou poder vender esse material porque existe pesca esportiva naquela região ou não existe? Enfim, em cima desses dados, né, desses fatos, é que eu vou traçar, a partir de uma leitura estatística, quais seriam os melhores lugares para me investir. Ou seja, isso é uma pesquisa quantitativa. Não é assim? Um outro exemplo, galera,
Já falando sobre pesquisa qualitativa, seria, por exemplo, o governo do Estado pretende orientar políticas públicas para a redução do abandono escolar. Olha só, o governo tem os números da quantidade de matrículas por ano e os números da quantidade de pessoas, de alunos que vão se matriculam e que depois abandonam a escola, certo? Então, um governo bem intencionado quer trabalhar para evitar esse abandono escolar, certo? Eles têm o dado quantitativo de quanto existe de abandono escolar todo ano. Mas, para orientar uma ação, uma política pública, para corrigir isso aí, eu não preciso só de uma pesquisa quantitativa. Eu vou precisar de dados qualitativamente dados para que eu consiga interpretar melhor as causas do fenômeno abandono escolar e a partir dessas causas, de conhecer melhor o porquê que esses alunos abandonam, eu possa intervir de forma mais eficaz para solucionar esse problema. Ou seja, é preciso uma pesquisa qualitativa, pois vai me dar impressões, opiniões e informações mais subjetivas. Entenderam, pessoal? Então, assim, você percebe com essa aula de hoje, que a gente fica por aqui, porque nós já temos meia hora de assunto, de conversa. A gente para por aqui, mas eu queria que você guardasse uma coisa. Primeiro, olha o quanto é importante que você seja introduzido nesse universo das ciências sociais, para que você aprenda a ler melhor a realidade. Galera, não seja manipulado. Não deixem que as pessoas digam a você como você vai ter que pensar. Pense por si próprio, amadureça sua mente. O conhecimento e o estudo não servem para lhe dar nota. Não servem para encher os seus bolsos de dinheiro. O conhecimento e o estudo servem para lhe tornar livre, dono de você mesmo. O cara capaz de ler e interpretar a realidade da melhor forma possível. E esse é o meu recado para ti. Tranquilo? Nós teremos ao longo dos cursos outras discussões a respeito de metodologia em pesquisa social, mas essa aula introdutória, ela era necessária. Eu não fui em autores, em pensadores, não escolhi escolas, etc. Não me aprofundei, primeiro pelo tempo, e segundo porque não é o objetivo do ensino médio, na minha opinião. Certo? Então, galera, eu deixo aqui um forte abraço para vocês, um abraço aqui do amigo PC, espero logo que a gente esteja junto, aproveitem, estudem, e aí, né, deixa de ser ruim, dá uma força aí, passa para um amigo teu, né? Dá um gostei do vídeo, se tem alguma dúvida, deixa lá, comenta embaixo, né? Deixa nos comentários. Semana passada eu lancei um vídeo aí com o professor Fabiano, um colega meu, espero que vocês tenham gostado de verdade. Se inscreva no canal do cara, nós vamos nos fortalecer juntos, sabe? Eu preciso de vocês, vamos lá, dar uma força pro professor aí, um abraço, tamo junto, hein? Valeu!